Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer a história do Rafael Coviello, aprovado em segundo lugar para o cargo de engenheiro mecânico B no concurso Eletrobras. Rafael, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Parabéns pela sua aprovação. Oi, Ana, tudo bem? Oi, Felipe. Prazer estar aqui com vocês. Como ela falou, meu nome é Rafael, eu tenho 40 anos. Sou formado em engenharia nuclear no Instituto Militar de Engenharia e sou do Rio de Janeiro. Bacana. E para participar desse bate-papo também, aqui o professor Felipe Canella. Seja muito bem-vindo, Felipe. Tudo bem, Ana? Eu sou o professor Felipe Canella, sou professor de Engenharia Mecânica aqui no Estratégia Concursos, junto com o professor Juliano, e hoje estou tendo o prazer enorme de falar tanto com a Ana quanto esse grande aprovado aí, o Rafael, né, que tem uma história super interessante, né, e esse bate-papo vai ser muito bacana, até por inspiração, né, gerar inspiração em tantos concurseiros e concurseiras que querem mudar de vida. Muito bem-vindo, Rafael, vamos que vamos. Muito obrigada. Eu tenho certeza que isso vai agregar muita gente. Eu já queria que você contasse um pouquinho, então, Rafael, como que começou essa sua vontade de prestar concursos públicos? Eu, quando era mais novo, em torno de 18 anos, eu comecei a estudar para concursos militares, né? Porque a gente, quando é mais novo, e dependendo do âmbito que você está criado, tem aquele negócio que concurso é só militar, só tem concurso militar, né? Não- Ninguém sabia o que era TJ, o que era concurso para Assembleia Legislativa, não tinha muito isso. Mas aí o que acontece? Eu fui aprovado na Escola Naval e na AFA na época, quando eu tinha 18 anos. Só que eu estava perdido, eu não sabia o que eu queria. Aquela fase que você não sabe, tem muitas opções, eu não sabe. Aí o que acontece? Eu decidi que eu ia fazer engenharia mecânica. E comecei a fazer o FRJ e terminei a faculdade, aí fiquei aquela fase de limbo. O que eu vou fazer agora? Estudar para concurso e tal. E o que acontece? Meus primos, um era dentista e o outro era sargento do Exército. E começou a fazer matemática à noite. Aí os dois foram aprovados para a Polícia Federal. Aí eles começaram a falar da vida deles, eu achei bem interessante. Eu falei, cara, acho que eu preciso de algo assim, uma coisa mais estável, porque eu não quero ficar em cima do muro muito tempo. Aí eu comecei a trabalhar, engenharia, estágio, tal, essas coisas. Tomei conta da empresa do meu pai. Só que o que acontece? Meu pai ficou doente e chegou a ver a falecer. Aí o que acontece? Eu fiquei muito. O que eu vou fazer da minha vida? Eu não estava com renda, tal. Fui chamado para trabalhar nessa empresa, que até agradeço muito, lá no centro do Rio de Janeiro. E aprendi muito com engenheiros mais experientes, né? Só que quem trabalha em meio corporativo, assim, privado, vê que a pressão é muito grande. Eu mexia com coisas que era em torno de US$ 500 mil, US$ 1 milhão, um equipamento que eu falei, se eu cometer um erro aqui, meu pescoço vai rolar. E era muita pressão. E o que acontece? O Felipe deve saber isso, por área de petróleo, essas plataformas flutuantes, tudo é muito caro. A gente fica com medo de qualquer erro. E aquele negócio de prazo, e às vezes tem que trabalhar domingo, sábado, feriado. E sempre aquela ameaça, ele é o mais novo, quando tiver o primeiro corte, porque como é o contrato, é ele que vai embora. E aquilo ali me deixava muito nervoso. Eu decidi, eu falei, cara, eu vou começar a estudar. E desde o meio do ano passado eu comecei a estudar. Só que era muito complicado. Eu estudava no metrô, eu baixava as videoaulas, estudava no metrô, entendeu? Aí na volta, na hora do almoço, só que eu não era aquelas horas que tu fica 3 horas sentado, mas não é hora líquida, porque tua mente está muito cansada já. E eu estava em outro curso assistindo na internet, só que para a área jurídica, que é tudo bem, mais igual, dava, só que para a área de engenharia muito específico, você precisa de alguém que tenha passado por isso, tem experiência, porque é muita pegadinha, muita casca de banana no meio do caminho, e tu sabe que o professor, às vezes, ele acorda no dia assim, como é que eu vou enrolar esse cara na prova? Entendeu? E isso assusta. E eu tentei fazer alguns concursos, aí até chegava perto de ser aprovado, mas aí eu ficava assim, cara, tá me atrapalhando esse trabalho, eu estava infeliz. Em março desse ano, eu estava conversando com dois engenheiros que me ajudavam muito, me ensinavam muita coisa. Eu aprendi, porque tu sai da faculdade, tu acha que sabe, mas não sabe nada. E eles falam, cara, é isso que tu quer para tua vida? A gente vê que tu não está muito feliz, porque o trabalho é esse, é ficar analisando documento e tal. Eu falei, cara, eu não quero isso para minha vida. E nesse dia,
um outro engenheiro falou para mim, cara, o chefe falou que você está te achando desmotivado, só que eu fazia o meu trabalho bem feito. Uhum. Só que ele queria muito mais além daquilo. Aí ele falou, ele falou que quando tiver o primeiro corte, você vai ser o primeiro a mandar ele embora. E eu sabia disso. Eu falei, ele falou isso, eu falei, então tá bom. Aí eu pensei, enquanto ele estiver precisando de mim, ele vai aqui. Na hora que ele não precisar, ele vai mandar embora. O que que eu fiz? Eu falei, tô irritado, não tô feliz. Eu subi e falei, olha, estou indo embora. E o pessoal falando para mim, cara, você é louco, seu salário é bom, porque tem gente que não sabe, mas o engenheiro mecânico, o salário dele júnior, para você iniciar, é pelo menos 8 salários mínimos. Ele não pode receber menos que isso se for contratado como engenheiro. Só que eu estava infeliz, estava triste. Eu falei, poxa, estudei tanto, fiz meu mestrado e não está sendo aproveitado. E eles falaram, aqui tu não vai usar teu mestrado para nada. Aí eu falei, nossa, me senti muito não valorizada, né? Aí eu falei assim, vou largar tudo, como ainda estou naquela fase, não tenho família, não tenho filho, eu já juntei um dinheirinho para me manter nessa. Eu falei, eu vou apostar tudo, porque eu sempre fui um bom estudante, né? E era focado. Aí eu falei, posso ficar aqui nesse emprego mais 3, 4, 5 meses, mas uma hora eu vou ser mandado embora, ou eu vou partir para a prova da minha vida. O que eu falei é muito específico. O cara tem que ser engenheiro mecânico e tem que ter uma pós em nuclear. Eu falei, cara, quantas pessoas no Brasil tem isso? Aí, só que eu comecei a estudar, eu pedi demissão e saí no dia 14 de abril do trabalho. Aí eu falei, vou começar hoje. Eu comecei a estudar. E um amigo meu que foi aprovado, aluno do Estratégia, ele falou, Rafael, esse curso é bom. Entra na minha plataforma aqui, ele abriu para mim e falou, olha a aula de engenharia mecânica. Eu já tinha visto o Juliano e o Felipe dando aula. Eu falei, cara, eles sabem. Porque tu vê a diferença quando é um cara que é formado em engenharia mecânica, mas ele não está acostumado a dar aula e aquela aula de ensino médio. Eu falei, isso tudo aqui eu já sei. Só que quando eu comecei a assistir a aula deles, eu falei, muita coisa que a gente costuma, como se fala, negligenciar, por exemplo, porque a gente acha só que engenheiro é só conta. Só que é muito conhecimento teórico, corrosão, soldagem, essas coisas, por curva de manutenção. Nunca nem lembro de ter visto isso na faculdade. E o Felipe falou assim, ó, anota isso aí, isso vai cair na prova. Ele foi falando das coisas, ó, isso vai cair na prova. Onde eu trabalhei, a gente fazia esse tipo de coisa. Ele falando do trabalho dele. Aí eu fui guardando aquilo e eu montei um caderno de mais de 100 páginas com todas as aulas do curso, tudo desenhado. E aquilo ali foi o meu guia depois, que eu não fiquei tendo que voltar nas aulas. E graças a Deus, eu lembrei do Felipe falando, ó, essa curva aqui na hora da prova, eu só olhei e marquei, falei, tá certo. Quero até já perguntar, então, para o Felipe, qual que é a diferença, Felipe, dessa preparação da faculdade, de provas da faculdade, para uma preparação para concurso público? Rafael falou que é bem diferente. Normalmente, na faculdade, isso a qualquer ênfase da engenharia, a gente tem uma profundidade de conhecimento maior, né? A gente tem questões, problemas que são mais complexos. Isso é óbvio, né? Estão te preparando para ser lá um profissional a longo prazo, apesar de não te dar a prática durante a graduação. Por isso que você precisa, por exemplo, de calculadora para resolver uma prova de engenharia, dependendo da matéria. No concurso público, agora falando de engenharia mecânica, o conhecimento, ele é um conhecimento geral, uma visão holística de tudo que a gente tem dentro do nosso curso, porém, o grau de aprofundamento, a depender do tópico, ele não é tão grande, né? Você não vai ter um problema dentro de uma prova para concurso de engenharia mecânica que vai te tomar 10, 15, 20 minutos de resolução, com cálculos super complexos, mesmo porque você não vai ter tempo para terminar a prova, porque ela vai englobar todo o curso, né? E a gente sabe que não tem só engenharia mecânica, tem português, às vezes tem inglês, às vezes tem alguma legislação. Então, a gente tem que ter um perfil traçado de como que esses conhecimentos são cobrados em concursos públicos, independente das bancas. E ainda em um segundo momento, em um segundo estágio de estratégia para a preparação, identificar o perfil da banca que está organizando aquele certame em específico. Por exemplo, na Eletrobras Eletronuclear foi a Cisgran-Rio, certo? Então a gente tinha um histórico de questões da Cisgran-Rio, o perfil de como eles abordam certos assuntos. E às vezes, é claro, esse perfil pode mudar, né? A gente trabalha sempre com o histórico, com o passado.
Mas a melhor forma de você se preparar para o futuro é pisando naquilo que já foi cobrado, é entendendo esse grau de profundidade para certos temas. Sensgranhin tem um histórico, por exemplo, de soldagem, até o Rafael comentou, bem assim profundo. Eles gostam de entender a metalurgia da solda, eles gostam de entender os processos com certos detalhes específicos. Então, o bom professor, o nosso trabalho é o quê? É a gente entender isso, mastigar isso e fornecer para esse aluno que está nessa situação, que tem pouco tempo, que às vezes está angustiado, porque não é só o caso do Rafael, que também trabalha, não sabe se vai ser mandado embora ou não, ou seja, está nessa angústia em relação à sua própria carreira e precisa disso mapeado, né? De forma estratégica, para que possa conseguir, como ele conseguiu aí, o segundo lugar. É um sucesso, né? Em tão pouco tempo, se preparar e conseguir mudar de vida. Felipe, e a gente vê, por exemplo, cursos na área de direito, tem muitas vagas nos concursos públicos, diferentemente de engenharia, né? Como saber, então, aproveitar as melhores oportunidades? Eu acho que, em primeiro lugar, né, a pessoa que vai decidir estudar para o concurso, decidir ter isso como um projeto pessoal, porque hoje em dia você tem que levar, né, esse projeto com um certo nível de profissionalismo, justamente porque hoje a simetria de informação é muito grande. Nós temos N empresas de concurso vendendo material, todo mundo tem uma facilidade de acesso, não é mais que nem 15 anos atrás, que a gente tinha que ir, por exemplo, para uma escola física, certo? Hoje você na internet você consegue ter acesso a diferentes professores, diferentes materiais. Então, primeiro, a grande decisão é a pessoa que, como que ela se enxerga no futuro? Existem, por exemplo, cargos públicos que são excelentes. Por exemplo, a área fiscal, você tem N oportunidades, mas a pessoa tem que primeiro decidir, eu quero ser auditor ou analista de uma área fiscal, seja de um ISS, de um Cefaz da vida ou até da Receita Federal, primeiro ponto, porque isso vai ser para a tua vida, certo? E a batalha é árdua. E depois a batalha se torna mais complicada para mudar. Então, por exemplo, o cara é engenheiro, ele gosta da engenharia, tem no sangue, você, mesmo tendo poucas oportunidades, você também tem um nível de concorrência, às vezes, menor. E você mapear essas oportunidades, seja pelas lives que a gente faz, né, junto à estratégia, mostrando, olha, vai ter talvez essa oportunidade. Comece a se preparar para essa outra. Você tem N ramos que você pode sim se preparar. Cargos de perito, tem vários, aconteceram vários ano passado. Petrobras foi uma surpresa, muita vaga, a gente teve várias aprovações, saiu o edital, acho que prova depois de 2 meses, mais ou menos. Eletrobras veio também, daqui a pouco talvez venha a Transpetro. Então a gente tem sempre que mapear isso e sempre manter o nosso ciclo de estudo, para sempre estar com o corpo aquecido, manter a máquina funcionando. Essa é a estratégia. Excelente. E, Rafael, como que você montou a sua estratégia? O seu ciclo eram quantas matérias por dia? Eu cometi muito esse erro no começo, né? Porque quando eu fazia curso pré-militar presencial, acho que o Felipe também, não sei se ele já assistiu esse tipo de aula, já deu aula assim, eu fiz preparatório para o IME, né? E a parte militarismo, a parte de matemática, de cálculo, é geralmente mais pesada do que para faculdades normais, né? Você já tem que entrar na faculdade sabendo cálculo, e eles sempre pegavam muito pesado. A gente fazia muito exercício em casa, entendeu? E os professores resolviam questões na sala sempre. Só que eu meio que desacostumei a fazer isso com essa rotina, né? Aí eu ficava só estudando engenharia mecânica e fui negligenciando as outras matérias. Só que o que acontece? Eu falei assim, vou estudar engenharia mecânica, mas a gente fica assim, vou pegar aqui é, as barras, essas coisas assim, para calcular a coisa, resistência do material, essas coisas. E você não para estudar, como o Felipe falou, corrosão, soldagem, essas coisas. Quando eu li aquilo, a aeração diferencial, aí, Felipe, aí eu fiquei assim, o que é isso? Eu não lembro, não sabia o que era isso. Eu falei, o que é isso? Eu não aprendi isso na faculdade. Ou curva de manutenção. Eu falei, meu professor nunca falou isso. Ou pode ter falado e eu estava viajando na hora, porque eu não estava lembrando, sabe? Essas coisas, porque foi como o Felipe falou, tem questão que até o Felipe levaria 5 horas para fazer, de complexa ser a questão.
para engenharia mecânica. Às vezes, tem que projetar alguma coisa, dimensionar um material, um elemento de máquina, então, e é muito complexo. E o que acontece? Eles não podem fazer, senão só vai ter uma questão discursiva na prova. E é isso, entendeu? Só que são 30 questões. Então, você tem que saber o básico bem de tudo. Tu não precisa ser um especialista. E isso que eu aprendi aí com o Felipe, com o Juliano, né? Ele falou, tem que saber um pouco disso, porque eu nunca estudava soldagem, usinagem, propriedades dos materiais, eu só estudava resolver conta, e aquilo ali eu paguei o preço aí, tanto que eu até fiz a prova do Amazonas, porque eu estava de férias na época, eu fui fazer período do Amazonas. E eu fiquei de fora por causa de 2 múltiplas escolhas, e foi como o Felipe falou, a engenharia ela é muito específica. Às vezes você não fica tu não pode ficar preocupado com outro candidato, é só você ficar preocupado com a banca, assim, não ser eliminado. Porque se você for ver, quem passou, né, para perito do Amazonas, que é o maior salário de perito do Brasil, é mais do que a Polícia Federal porque se você tiver mestrado, no meu caso, se eu tivesse passado, eu ia começar ganhando quase 25 mil reais porque eu tenho mestrado, é 30% adicional. E se você for ver, só passaram 7 alunos, entendeu? E eram 3 vagas, vão chamar todo mundo. E só fizeram o mínimo, acima do mínimo. E ele, cara, está aprovado. Aqui agora, para investigador essa área de direito, 1 milhão de pessoas para 1.000 vagas, mas aí é uma briga que tu não pode errar nada, entendeu? Aí foi isso que me tirou. Aí essa prova que foi o marco, foi de perito do Amazonas, que fez eu falar assim, se eu continuar assim, eu sempre vou ficar batendo na trave, até posso passar, mas vai me demandar mais tempo para ter sucesso. Aí eu falei, vou jogar tudo para o alto, eu vou aproveitar agora, porque quando eu estiver casado ou com filho, eu não vou poder fazer esse tipo de coisa. Aí eu falei assim, vou sair do meu emprego, só que o meu primo, que é policial, ligou para mim e falou assim, ó, só que tu tem que levar isso como se fosse teu trabalho, tu tem que acordar, estudar, parar para almoçar, voltar, porque tem muita gente que fala que estuda 10 horas, 12 horas por dia durante 5 meses. É impossível, não dá. Você tem que saber cadenciar as coisas, porque chega no final ninguém... E foi isso. Aí eu comecei a assistir às aulas, montei meu caderninho, fazia até as perguntas para o Felipe, eu falei para o Juliano também, e o Juliano até tinha me respondido, ó, sinceramente, são poucas vagas, mas eu acho que vai ser bem complicada essa prova, porque todo mundo ali, além de ser engenheiro, todo mundo ali tem uma pós-graduação em engenharia nuclear, sabe? Tipo, você vai ter que tomar cuidado. E aquilo ali me deixou meio assim, falei, cara, não posso. Aí eu estudei 10 horas por dia, parava os fins de semana para descansar, para você manter a mente. E enquanto eu descansava, eu não ficava assistindo aula, mas eu tirava meia hora para olhar o meu caderno, porque é muito importante você fazer o seu caderno baseado no que o professor falou, porque tu não vai conseguir assistir 200 horas de aula em pouco tempo fazer uma revisão, e tu tem que sempre estar mantendo isso na cabeça. E eu sempre olhava o que ele falava, ó, isso é importante, isso é importante. Tanto é que, hein, Felipe, você falou, a curva de manutenção vai cair. No meu trabalho, tu deu até um exemplo do teu trabalho, eu lembrei na hora, e essas historinhas vão ficando na sua cabeça, né? Também você falou sobre aeração diferencial, falou sobre soldagem, essas coisas, e tudo que você falou, assim, caiu. O que eu errei foi coisa que eu tinha negligenciado um pouco, mas era questão de legislação, né? Que aí foi o que eu mais errei na prova. Agora, a parte de cálculo, essas coisas que você falou, graças a Deus, eu estou aprovado. E falando também só sobre esse negócio de salário, muita gente que eu conheci deixou de fazer a prova, né, para engenheiro mecânico A, que eles não tinham pós-graduação, e porque eles viram o salário abaixo, 7 e pouco inicial. Eu falei, cara, mas é um pouco menos que você ganha aqui no trabalho, mas é fixo, entendeu? Uma coisa que você vai... Só que aí depois saiu o edital de ratificação, falou lá, o engenheiro e o arquiteto não podem ganhar menos que o piso, ou seja, tu já parte 10 mil e pouco, e tem participação dos lucros, tem plano de saúde, plano odontológico, tem gratificação, eu vi também pela minha pós, isso, e periculosidade, isso no final, eu fui checar, dá mais 15 mil reais inicial.
entendeu? Aí, tipo, já dobrou o salário. Eu falei, já é mais do que eu ganharia antes. E isso é de início. Aí eu falei, pô, agora vamos voar, né? Agora é só coisas melhores que eu quero, então... E esse era já o seu foco? Então, esse concurso da Eletrobras era o seu Isso, sonho de que aplicação? Isso, então, tinha esse concurso e tem o outro concurso, chama-se Comissão Nacional de Engenharia Nuclear, é a CENEM, que ela é aqui no Rio também, que é a comissão que faz é uma autarquia que toma conta. Os salários são bem legais também. Eu estava me preparando para esse, estudando um pouquinho de engenharia, porque é da área nuclear também, e tem que ser engenheiro mecânico também. Só que esse veio antes. Eu falei, eu vou para esse porque tem tudo a ver com a minha área, sabe? Eu falei, vou para isso. Então, tô feliz. É Que isso, bom que deu agradecer. certo. E Felipe, o Rafael, percebi que ele lembrava muito, então, na prova, do que você tinha falado em aula. Você acha que tem que ter um balanço aí entre PDF e videoaulas, ou dependendo do aluno, dá para assistir só videoaulas, só PDF? Para a área de engenharia, o que você indica? O que eu indico é assim, a pessoa que está começando agora, é legal assistir os vídeos, porque o vídeo vai na essencialidade, naquilo que a gente precisa ter como core principal, a linha dorsal, independente da matéria. Agora, se é um cara que já está estudando, já passou por essa fase e está no fino trato, sempre bom o PDF. Por quê? Porque o PDF é sempre mais completo, tem aquelas particularidades, vai além dessa linha dorsal, né? E, assim, é muito importante quando a gente faz, por exemplo, as revisões, né? Às vezes uma semana antes, às vezes um dia, né, a revisão de véspera. Essas dicas que a gente dá, eu acho que até a curva da manutenção foi até o Juliano que deu, porque é uma matéria que ele dá nesse curso, né? Eu também leciono manutenção, é uma delícia, inclusive, mas eu acho que essa dica foi ele. Mas as dicas, por exemplo, de soldagem, né, metalurgia, de ciência dos materiais, a gente vê uma certa repetição, um certo gosto das bancas, a depender do cargo, por certos tópicos. E são nessas revisões de véspera que a gente traz de novo, com o perfil da banca mapeado, que é isso que a gente elabora, né? Esse desenvolvimento estratégico, aqueles pontos principais. E aí o cara consegue, além do Rafael, vários outros já me deram esse feedback do tipo, nossa, cara, você falou e caiu, aconteceu. E às vezes é aquilo como ele disse, é uma questão, duas que te coloca às vezes dentro ou te coloca fora. Então é sempre importante manter esse estudo ativo que ele fez, né? O Rafael elaborou o próprio caderno, fazia as revisões nele, ou seja, ele mapeou nesse próprio caderno dele o calcanhar de Aquiles dele, que é o que eu sempre costumo falar. Às vezes o que é difícil para mim pode não ser para você, Ana, e vice-versa. Às vezes o que é difícil para mim não é para o Rafael, mas um outro ponto que acabou ali no decorrer do estudo não ficou tão claro, ou algum ponto específico que é mais difícil para ele, particularmente para ele, ele conseguiu mapear fazendo ciclos e conseguiu colocar na sua revisão periódica. Então, esse calcanhar de Aquiles chega lá no dia da prova, já não é mais o calcanhar de Aquiles, já não é um ponto defasado. E aí você consegue ter um autodesenvolvimento no dia da danada, né? Da mardita. Bacana. E as questões? Vocês costumam fazer revisões por questões também nessa área? Olha, eu acredito que é o melhor método, inclusive para você conseguir mapear aquilo que eu acabei de dizer. Porque o grande desafio do concurseiro, e isso vale para qualquer área, é justamente ele identificar qual que é o grande problema dele, justamente para ele não perder tempo estudando aquilo que ele já sabe. Isso é difícil, isso demanda tempo, demanda foco, concentração. O método de você estudar por questões comentadas e você mapeia aquilo que você errou e coloca um ponto ali no PDF, ó, essa questão eu errei. Por que que eu errei? O que que aconteceu nessa questão que foi aí o motivo de eu não ter acertado? E aí você começa a fazer isso que eu acabei de dizer, mapear o teu calcanhar de Aquiles dentro daquela matéria. Isso é de suma importância, inclusive para qualquer área, seja TJ, área de direito, área fiscal, qualquer área. Você começa a ver aquilo que talvez o teu cérebro, no momento do estudo da teoria, não fixou. E aí você faz a questão comentada, vem o comentário do professor específico mostrando, ó, por que que é essa correta? Por que que não é aquela? E aí você começa a ter um alto desempenho de estudo. Só para concurso, o grande segredo é esse. Tem que realmente encarar como uma profissão, assim como o amigo do Rafael disse. E, Rafael, na véspera da prova, o que você fez? Você estudou ou descansou? Com a experiência que eu fui adquirindo,
eu não assisti mais aula nos 2 últimos dias. Só teve, acho que, uma revisão que foi, não sei se foi na sexta-feira, que foi como o Felipe falou ali atrás, é importante você ver essas questões, porque se tu for procurar na internet, tem um monte de gabarito sobre direito penal, português. Agora, para tu achar gabarito comentar de engenharia mecânica, não tem lugar nenhum. E tinha no estratégia. O que eu achei legal foi porque não importa se tu acerta ou erra aquela questão durante o exercício, porque assim, tu acertou. Agora, tu sabe explicar por que as outras múltiplas escolhas estão erradas? Tinha coisa que eu acertava, mas eu não sabia. O interessante é que eles traçam o perfil da banca e ele botava lá, tá errado o item B por causa disso, o item C por causa disso. Porque às vezes você acerta uma questão porque tu sabe que aquela ali tá certa, mas não porque as outras estão erradas. Se às vezes ele bota alguma coisa, tu fica assim, essa aqui acho que tá certa também. Aí você pode errar, entendeu? Você é um aprendizado muito mais dinâmico, você fazer questões. Mas eu acho que para você fazer isso, você tem que já ter uma base antes, porque senão pode te atrapalhar. E eu, com o meu caderno, que eu fiz com as aulas, o que eu fiz? Eu não estudei por PDF, nem exercício, nem videoaula nos 2 últimos dias. Eu só peguei toda aquela coletânea que eu fiz das aulas, que eu transcrevi, e fiquei olhando aquilo, aí chegou na hora, eu estava com aquilo fresco. Que eu sou assim, né? Tem gente que fala, não se estuda. Eu acho que tu pode estudar até o último segundo antes da prova se você souber estudar, né? De uma forma assim, leve, só uma revisão, porque tem muita coisa que você lê hoje e amanhã tu não está lembrando. É um detalhezinho que às vezes tua mente ignora e você não absorve, mas eu sempre levo o meu caderno, mesmo que eu não olhe, eu levo ele na mochila para eu me sentir seguro, porque esse caderno ele vai ser usado daqui a um ano se eu for fazer um outro concurso. Por exemplo, vier a Polícia Federal para perito, eu faria aquele caderno vai ser utilizado para o meu estudo, não vai ser jogado fora. Não vou pegar a mesma aula de novo e vou assistir tudo. Não, eu vou olhar aquele caderno e vou assistir as novas aulas, entendeu? Isso que é o legal, você ter esse cuidado de assistir as aulas com calma, sem atropelar tudo e anotar tudo que o professor fala que é importante. E É quando você isso. saiu da prova, então, teve a sensação que tinha ido bem, que daria para passar? Como eu tinha feito os cálculos assim de tempo, porque o cara que sai na metade do tempo, ele não passou, entendeu? Eu vi assim, olhando, eu falei, metade da minha sala, porque eram por áreas, né? E eram poucos candidatos. E a prova de B, ela acaba sendo um pouco mais difícil que a da de engenheiro A, porque tem coisas voltadas para engenheiro nuclear, entendeu? E eu falei, cara, quem sai antes de 2 horas aqui, não tem como o cara passar. E eu fui vendo e quando chegou na metade, eram 18 alunos. Quando eu fui fazer a prova, começou junto comigo, tinham faltado 8. Aí eu falei, calma aí, tem algo errado. Aí dos 18, aí opa, tem 10. Aí com 2 horas de prova, já saíram 3. Eu falei, calma aí, tem algo errado. No final, não sei se acho que tem, Felipe, acho que toda a turma, todo concurso tem um engraçadinho que chega no final da prova, cara, tava muito fácil. Eu falei, o cara que fala isso, ele se deu mal, não tem como, cara. É para te abalar, porque eu não achei fácil, eu achei que eu estava preparado, mas aí eu falei, pô, tu achou fácil, cara? Engraçado, por que você achou fácil? Ele falou, não, tá, deu para fazer tudo. Aí depois eu falei, pô, e tu fez a pós-graduação aonde? Ele, não tem pós-graduação. Se eu passar no cadastro reserva, eu tento fazer uma pós em engenharia nuclear. Eu falei, tu vai fazer uma pós em engenharia nuclear em 6 meses? Aí ele, não, mas é porque eu errei, esqueci, mentira. Eu falei assim, o pessoal tá de... Aí no final, faltando 40 minutos, só tinha 3 alunos na sala. Eu falei, cara, se eu não fiz besteira, eu tô ali no cadastro reserva, mas vamos ver como é que vai ficar. Aí eu falei assim, eu acho que entre os 5 primeiros, 6 deve dar, mas não sei, tô tenso. E fui para casa e esse negócio de pressa, a gente também tem que ter muito cuidado em marcar cartão. Eu marquei múltipla escolha errada no cartão e foi português, porque eu botei aquela é A ou é C. E antes de eu entregar, foi na pressa, eu marquei errado. Eu falei, nossa. Aí eu falei, e se essa questão me tirar da briga? Aquilo ali me atormentou 3 semanas, né? Aí, graças a Deus, passei
E agora é só continuar, não vou parar de estudar, não, só que eu vou ter um pouco mais de tranquilidade para me preparar mais quando o Felipe aí e o Juliano decidirem abrir uma turma aí de perito da Polícia Federal para engenharia mecânica. É o pedido aí, tá, Felipe, em direto, para a gente já começar isso aí com calma, para daqui a 1, 2 anos, quando sair, a gente pisar no pescoço da banca. Ô, Obrigado. Felipe, o que você acha que tem que fazer para superar isso? Imagina se o Rafael tivesse sido eliminado por conta dessa questão. Como que faz assim para tirar forças e continuar estudando para algum outro concurso? Eu acho que isso é um ponto muito complicado, tá? Porque é muito subjetivo, mas bate forte, né? É o psicológico fica abalado. Mas é entender que você não vai ser a primeira pessoa e nem a última, né? Que esse tipo de coisa vai acontecer. Já aconteceu comigo em concursos que eu fiz na minha vida, né? Coisas assim que você fala, nossa, inexplicável. Cara, como é que pode? E às vezes acontece, né? Imagina se o Rafael tivesse errado, não tivesse percebido e continuado a passar o gabarito errado. Isso acontece. Estava eliminado. Então, assim, esse tipo de situação, porque não adianta, nós somos seres humanos, né? A fadiga ali mental ocorre. Então, se acontecer com alguém, né, eu acho que primeiro, lógico, a tristeza vem, né, inevitável. Mas entender que, vamos lá, peraí, não é só comigo, isso acontece com todo mundo. Bola para frente, oportunidades você tem, todo ano tem oportunidade, inclusive para o mesmo órgão. Daqui 2 anos vai ter Petrobras de novo. O pessoal fala, não tem. Essa situação que ocorreu aí foi atípica, né? Estou dando um exemplo. Peritos também, porque as pessoas vão aposentando. Então, é você ganhar experiência, entender para o próximo desafio, né, a próxima prova, que, pô, peraí, vou passar para o gabarito, se esse foi o problema que aconteceu comigo, ter calma, respirar fundo. Às vezes, pô, tenho tempo, vai até o banheiro, dá uma jogada de água na cara, entendeu? Volta para você voltar concentrado, porque é naquela pressa que acontece esse tipo de problema. Então, minha dica é essa. Aconteceu? Primeiro, relaxa. Não vai parar de estudar por causa disso, porque isso acontece com todo mundo. Todo mundo que é concurseiro ou concurseira teve algum tipo de problema no decorrer da sua preparação. Isso é comum. E aí, bola para frente. Sempre tem outras oportunidades. Acompanhar, né, página do Estratégia, página de algum cursinho que mostre as oportunidades e continuar estudando. Boa dica. E, Rafael, como foi, na verdade, o momento que você viu seu nome na lista de aprovados? Consegue descrever para a gente? Não, é engraçado, foi uma cegueira momentânea, que eu abri, mas eu não estava enxergando o que estava ali. Aí eu falei, poxa, eu falei com uma amiga minha, que ela também fez o IME comigo, e ela fez para Amazon. A gente passou na Amazon, só que, como eu estava trabalhando, eu não estudei muito e fiquei mal colocado. Passei e ela ficou em segundo lugar, entendeu? Ela ficou em segundo lugar na Amazon. Aí ela falou comigo, Rafael, tem que entrar. Aí eu entrei, eu falei, pô, mas eu não tô vendo a minha colocação. E ela falou assim, não, mas tu vai ali no canto que tá ali. Aí eu fui, entrei, eu falei, poxa, eu acho que tem alguma coisa errada. Ela falou, por quê? Eu falei, pô, tá escrito preliminar aqui, e pô, segundo lugar. Aí eu falei, cara, tipo, aí ela falou assim, não, poxa, parabéns, tu ficou aí. Eu que ainda não caiu, não tinha caído a ficha. E levou umas 2 semanas para até sair a última lista, porque quando é o concurso que tu quer, tu fica assim, e se der alguma coisa errada? Será que aconteceu alguma coisa errada? Aí eu fiquei esperando até o dia 30 para poder comemorar mesmo. Eu falei, pô, graças a Deus. Aí quando saiu meu nome no Diário Oficial, aí que deu aquele alívio. Eu falei, poxa, graças a Deus, agora eu vou poder tirar minhas férias, já que eu estou desempregado momentaneamente, porque eu pedi demissão, então vou curtir esses dias para mim, né? Aí agora eu estou colocando a cabeça no lugar, acertando as coisas aqui em casa para poder, quando começar a trabalhar, me dedicar 100%. E, Rafael, qual que era a matéria que você tinha mais dificuldade e facilidade também? Bem, eu sou formado em inglês também, né? Aí eu nem realmente estudei para inglês, porque eu sempre assisto séries, essas coisas, é muito bom. E todo concurso de engenharia mecânica, você vai ver que tem inglês. O engenheiro ele tem que saber falar inglês, entendeu? Quem não tem inglês, o curso, foque em inglês também, porque quem trabalha com engenharia ou trabalha para um órgão,
ou então para uma empresa privada, tem relações com quem fala inglês e até numa autarquia, até na eletronuclear, provavelmente, se mandarem a gente para fora, a gente vai ter que falar inglês, entendeu? Se comunicar, aprender, fazer cursos de aperfeiçoamento. Então, o meu conselho é quem não tem inglês, quem fala, eu sou fraco, começa a estudar inglês, porque é prática. Eu tenho um pouco de dificuldade em português, acho que todo engenheiro tem um pouco de trauma de português, né? Todo mundo, a gente é contra o que todo mundo fala. Todo mundo, eu não gosto de matemática. Não tinha muita paciência para inglês, história, para português, história, geografia, não gostava muito, só gostava de matemática, química e física. Também tinha um pouco de deficiência, que eu pude perceber isso agora, com, com coisas básicas de engenharia, com conceitos básicos, mas que são muito importantes. Que eu já até falei antes, né? Estou repetindo, porque eu vi que toda a prova isso cai. Soldagem, usinagem, metalurgia do pó, essas coisas são, se você, quem não tem experiência ignora isso, só fica, não, tem que saber resolver problema, resolver, e em concurso não é assim. Tu tem que ser bom em tudo, não precisa ser especialista, mas razoável, tem que saber um pouquinho de tudo. E isso aí que as aulas me serviram, meu caderninho montado lá com as aulas dos professores aí, que me salvaram na hora da prova, porque eu nunca tinha estudado isso, devo ter visto isso na faculdade, mas não estou lembrando de... Sabia que tinha soldagem, mas não sabia nada sobre esses fenômenos, sobre o que era revenido, sobre, tipo, austêmpera. Eu não lembro disso, só foi depois que ele falou isso que eu comecei a pesquisar, né? Porque eu não sabia. E, graças a Deus, aprendi a tempo, né? Mas quanto antes, melhor a gente começar, né? Fazer a revisão. É Bom, isso. excelentes dicas aqui que vocês dois deram para a gente. Mas agora, para finalizar, eu queria até que vocês deixassem uma mensagem final, uma mensagem de motivação para quem está estudando, ou principalmente para quem ainda não tomou a decisão de estudar para concursos públicos, e alguém que seja da área de engenharia aí que está pensando em ser um servidor público em breve. Então, deixa eu falar depois o professor fala, que ele pode complementar o que eu falei, né? É a tua vida que está em jogo, entendeu? Por mais que as pessoas estejam em torno de você falem, eu acho isso, eu acho aquilo, você que vai tomar a decisão e é você que vai sofrer as consequências das suas decisões. Eu abri mão hoje, era para eu ser capitão de corveta na Marinha, eu passei na escola naval quando eu tinha 23 anos. Me arrependo, não digo por quê, porque eu podia já estar tranquila hoje financeiramente, seguindo minha carreira, mas eu não acho que eu não seria feliz. Me arrependo pela parte financeira, mas por outro lado foi, poxa, eu ia ser um oficial da Marinha e tal, mas não seria o que eu gosto de fazer, que eu descobri depois que era engenharia mecânica. E você tem que tomar decisão. Quanto eu tomei, acordei, deu tempo, com 40 anos, mas imagina quem está casado, quem tem filho, nessa mesma rotina que eu já achava excruciante, ainda ter que chegar em casa, cuidar do filho, ter responsabilidade com a casa, tal. Isso te demanda muito tempo. Então, você tem que, com o que você tem no momento, você tem que fazer o melhor que você pode. Então, você tem que focar e se algo você estiver te atrapalhando, coloca de lado. Quem gosta de você vai entender. Se você tem uma companheira ou um companheiro que não entende, então você tem que realmente rever seu relacionamento. As amizades também, você tem que pôr de lado quem não te apoia nessa caminhada, entendeu? Quem quer teu bem vai estar sempre ali te aconselhando da melhor forma, torcendo para você, e você tem que decidir o quanto antes o que é o melhor para você. E foi o que eu fiz. Às vezes a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Foi foi realmente muito difícil abrir mão de um salário que é muito acima da média de muita gente, mas porque eu estava pondo a minha saúde mental e minha felicidade, porque eu falei, se eu deixar essa chance passar, quando que vai ter para essa área que eu vou fazer? Porque ainda mais restrito ainda que só mecânica, é mecânica e nuclear, entendeu? Eu falei, eu tenho que tomar uma decisão e
abri mão, podia ter dado errado, mas eu falei, se der errado agora, na próxima vai dar certo, eu vou continuar estudando. Graças a Deus, deu certo, né? Mas foi uma decisão que eu fiz, porque se eu não tivesse aberto mão dessa oportunidade, do meu trabalho para estudar, eu talvez não estivesse aqui hoje falando que eu passei, né? Então, a gente tem que avaliar muito bem e é isso. Acho que é... e acreditar em você, né? E é isso. Obrigada, Rafael. E você, É. Felipe, alguma mensagem? Queria até que você complementasse sobre a importância de estudar num pré-edital, né? A importância do pré-edital, né, retomando, tudo isso que o Rafael falou tem um total sentido, né? Eu afirmo veementemente. E complementando, o estudo pré-edital é importante justamente para você também não esquecer aquilo que você já sedimentou na tua mente, aquilo que para você já está fácil, você já entendeu, que você já consegue responder nos seus simulados, por exemplo, e conseguir altas notas, né? Notas elevadas, tá? Então, o pré-edital é muito importante para isso, seu primeiro ponto. Porque quando sai o edital, sempre uma novidade, né? Independente da área, pode vir um tópico ou outro diferente. E aí você conseguir focar naquilo que você não estava estudando. Até blocos de disciplina podem ser aí incluídos depois. Por exemplo, né? Uma legislação nova. Né? Você vai fazer para um perito da Polícia Federal e tem uma legislação federal específica. Pô, dependendo da lei é complicado. Você vai precisar se dedicar um bom tempo. E você, para um cargo desse nível, você precisa estar, afiadíssimo, né? Voando baixo. Tá? Então, essa é a importância do estudo pré-edital. Você se preparar naquilo que a gente já sabe que é consagrado, que a probabilidade de cair é elevadíssima, para quando sai o edital, você conseguir ter tempo dos ajustes, né? Fazer os ajustes para estar em alto nível no dia da prova, no dia D. Mas exatamente isso que o Rafael falou é exatamente o perfil, né? A atitude, a conduta que a gente tem que ter. Vai ter gente que vai te apoiar, vai ter gente que não vai te apoiar, que vai falar, não, perda de tempo, isso é tudo mutreta, né? Tem gente que pensa dessa forma. Então, a briga é você consigo mesmo, não adianta. Você tem que entender que a mudança é da sua vida. Você tem que acreditar, você tem que começar o quanto antes, com planejamento, foco e estratégia. E aí você, de fato, vai conseguir, como o Rafael... O que o Rafael utilizou? Estratégia. Ele falou, não, peraí, eu vou ter que abrir mão, dar um passo para trás, para dar 2 para frente. Certo? Então, saiu do emprego para ter tempo, para se preparar o melhor possível e conseguir aprovação. Exemplo, 2º lugar lá na área dele. Então, não adianta. Quem estava ali disputando era perfil que nem o Rafael. Esse caso da pessoa mas não tem o após, isso é a exceção. Os outros que estavam lá, mesmo sendo em menores quantidades, estavam lá disputando. Né? O cursinho, o acesso à informação é para todo mundo. Então, ele se preparou de forma estratégica, de forma certa, conseguiu o 2º lugar num cargo muito bom. Então, é isso. Essas são as dicas. Muito obrigada, viu, por terem compartilhado isso com a gente. Felipe, obrigada pela sua participação e disponibilidade em estar aqui hoje. E, Rafael, parabéns pela sua aprovação, sucesso na nova fase e que você seja aprovado em outros concursos, se assim você desejar futuramente, tá bom? Para você que está assistindo, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, o seu comentário também, se você gostou. E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.